Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês, irmãos? Tudo bem? Estão prontos para mais um estudo bíblico? Vamos então abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Nesta manhã faremos uma reflexão sobre a obra, pessoa e obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual o seu modo de agir, tanto no indivíduo quanto na coletividade? Quando vamos ao Antigo Testamento, nós encontramos muitas passagens que tratam do Espírito Santo. Mas as mais interessantes se encontram relacionadas à vinda do Messias, Jesus Cristo. Há muitas profecias no Antigo Testamento, profecias messiânicas, que falam do Espírito Santo atuando poderosamente sobre o Messias, Jesus Cristo. Uma dessas profecias se encontra aqui em Isaías, capítulo 11, os 2 primeiros versículos, que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Quem é este renovo aqui anunciado? Os que estudam as profecias sabem que este é um termo técnico ou semitécnico no Antigo Testamento para se referir ao Messias vindouro, o Messias Jesus Cristo. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Verso 2, e o mais importante para nós agora: repousará sobre ele, sobre o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantos Espíritos são aqui mencionados? Vamos contar? Espírito do, qual o primeiro termo que aparece aí? Do Senhor. Segundo, sabedoria. Depois, entendimento. Depois, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Encontramos aqui uma expressão cétupla para se referir ao Espírito Santo a ser derramado sobre o renovo, sobre o Messias Jesus Cristo. Esta figura cétupla para se referir ao Espírito Santo é reaproveitada no livro do Apocalipse, onde encontramos ali os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo que seria derramado sobre o Messias, o renovo, Jesus Cristo. Veja comigo mais na frente, no capítulo 42, ainda do mesmo livro, Isaías capítulo 42, ainda uma profecia messiânica, falando da relação entre o Messias e o Espírito Santo. Versículo 1: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele, o quê? O meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Deus anuncia profeticamente o seu servo, o Messias vindouro,
o seu escolhido, em quem a sua alma se compraz, e diz: pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Isso faz parte da promessa do Antigo Testamento. Deus enviaria o Redentor, Deus, no tempo oportuno, enviaria o Messias, o seu representante, o seu emissário, o seu mensageiro, e o capacitaria com uma dotação especial do Espírito Santo para o cumprimento de sua missão, para a realização de seu ministério. Veja comigo mais uma profecia referente a isto, ainda no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, logo nos primeiros versos, diz a Bíblia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Note que agora o servo de Deus, o Messias vindouro, fala em primeira pessoa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Note que, nestas passagens que lemos, a promessa é de que Deus enviaria o Redentor do mundo, o Messias, Jesus Cristo, e o capacitaria com o Espírito Santo. Aqui é importante entendermos a verdadeira relação entre Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Em nossas crenças fundamentais, a crença fundamental dos adventistas do sétimo dia, de número 2, intitulada A Trindade, nós encontramos ali uma declaração formal, uma frase de abertura que diz: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Na perspectiva oficial dos adventistas, Deus é uma unidade de 3 pessoas coeternas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, o Messias Jesus Cristo, e a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Recentemente, muitos grupos têm surgido anunciando ou pregando de modo contrário a esta crença fundamental. Alguns têm até confundido as pessoas da divindade. Alguns têm ensinado que Jesus Cristo, o Messias, e o Espírito Santo são exatamente o mesmo, a mesma pessoa, a mesma realidade. Mas como é possível sustentar uma tese como esta à luz dos textos que acabamos de ler, em que se fala do Messias, o servo do Senhor, Jesus Cristo, e o Espírito Santo derramado sobre ele, capacitando-o para o cumprimento de sua missão? Vamos ao Novo Testamento e vamos ver até que ponto nós podemos compreender esta relação entre a pessoa de Jesus e o Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Verso 20. Enquanto José ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, a saber, o Messias, Jesus Cristo, é de quem? É do Espírito Santo. O Espírito Santo teve uma participação ativa na encarnação de Jesus Cristo, o Redentor. Percebam a distinção entre eles. Uma é a pessoa de Jesus Cristo, outra é a pessoa do Espírito Santo.
o que foi gerado no ventre da Virgem, aquele ente santo que libertaria o seu povo de seus pecados, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Veja como Lucas descreve a encarnação. Lucas capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas, verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Todos conhecem a história, aquela visita de Gabriel à Virgem. Verso 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Preste bem atenção a este título de filiação. É claro que Jesus já era Filho do Altíssimo antes de vir a este mundo, evidentemente. Mas aqui o título é anunciado como algo futuro. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E a explicação para o título de filiação é dada logo em seguida. Pois o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele seria chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo, no sentido real do termo. Todos os reis de Israel, de toda a casa, de toda a dinastia davídica, ao se assentarem no trono, recebiam o título de filiação. Eram chamados filhos de Deus. Assim também o Messias. O Messias se assentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Verso 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti quem? O Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele será chamado Filho de Deus, porque será o rei de Israel, se assentará no trono de Davi, seu pai, e também será chamado Filho de Deus, porque ele foi gerado no ventre da Virgem como obra do Espírito Santo. Leia novamente o verso 35 com muita atenção. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, exatamente por causa disso, porque a obra seria uma obra do Espírito Santo, o ente santo que nasceria seria chamado Filho do Altíssimo. Note que em um único contexto, Jesus, o Messias, recebe o título de filho em dois sentidos diferentes. Ele será chamado filho porque será o rei davídico, assentado sobre o trono, governando sobre a casa de Israel. E também será chamado filho porque foi gerado no ventre da Virgem como obra sobrenatural do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Quando lemos um texto como este, nos perguntamos: Jesus Cristo é a mesma pessoa que o Espírito Santo? Claro que não, né? Nós percebemos aqui a distinção. O Espírito Santo é quem gera no ventre da Virgem, sobrenaturalmente, a pessoa de Jesus Cristo, o Redentor do mundo. Mais na frente, quando nós chegamos ao momento do batismo de Jesus no Jordão, nós encontramos ali uma nova referência ao Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Veja comigo Mateus capítulo 3.
verso 13 em diante. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Preste bem atenção agora. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o quê? Quem é o sujeito aqui do verbo ver? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi batizado, saiu da água, os céus se abriram e ele viu. O que foi que ele viu? O que é que diz aí na continuação do texto? Viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo é ungido por Deus o Pai, o autor da voz, com o Espírito Santo, que desceu sobre ele por ocasião do batismo. Este relato é mantido pelos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, praticamente da mesma forma. Quando entramos no capítulo 4, aí em Mateus, no verso 1, é dito: a seguir, ou seja, logo em seguida ao seu batismo no Jordão, foi Jesus levado ao deserto por quem? Quem foi que levou Jesus ao deserto? Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Para recapitular a história do pai da raça. Para recapitular a história de Adão. Para vencer onde o pai da raça foi derrotado. Para enfrentar o maligno e obter vitória exatamente naquele ponto em que Adão, o pai da raça, foi derrotado. O segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, sairia vitorioso. Veja como isto é relatado por outros evangelistas. Veja comigo Lucas, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Capítulo 3 de Lucas, verso 21 em diante. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, dizendo: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Prestem bem atenção à expressão no início do verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, em forma corpórea. No capítulo 4, verso 1 de Lucas, é dito: Jesus, cheio de quê? Do Espírito Santo, voltou do Jordão após o seu batismo e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Veja como o Espírito Santo está presente continuamente na vida do Messias Jesus Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito no ventre da Virgem, ele foi ungido pelo Espírito por ocasião de seu batismo, foi capacitado para o seu ministério. Veja este mesmo relato da perspectiva de João, João capítulo 1. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Verso 32, João Batista dá testemunho daquele acontecimento, daquele evento no Jordão. Verso 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O que foi que João
O profeta viu o Espírito descer de onde? Do céu, como pomba, em forma corpórea, como no relato de Lucas, e pousar, manter-se sobre ele. Verso 33, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: quem é este que enviou João, o profeta, a batizar com água? Deus o Pai. Quem tem dúvida sobre isso, capítulo 1, verso 6, encontra a resposta. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Agora, João dá testemunho dizendo: aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aqui nós encontramos uma expressão interessante. Jesus, conforme as promessas do Antigo Testamento, conforme as profecias messiânicas, seria dotado sobrenaturalmente do Espírito de Deus. O Espírito Santo desceria sobre ele. Deus, o Pai, ungiria seu Filho com o Espírito Santo. Mas agora, João Batista, o profeta precursor, aquele que anunciou a vinda, a chegada do Messias, diz que ele, o Messias, batizaria a outros com o Espírito Santo. E aqui percebe-se o contraste entre os dois ministérios. O ministério de João Batista, que foi enviado por Deus para batizar com água, e o ministério do Messias, enviado por Deus para batizar com o Espírito Santo. Jesus não somente seria cheio do Espírito Santo, mas também seria o dispensador. Ele era aquele que batizaria a outros com o Espírito Santo de Deus. E aqui eu suscito um questionamento, uma pergunta para a igreja. Em que momento do ministério público de Jesus, aqueles 3 anos e meio, antes de sua morte na cruz em Jerusalém, ele batizou alguém com o Espírito Santo, cumprindo esta promessa mencionada aqui por João Batista? João Batista disse que aquele que vinha após ele, batizaria a outros com o Espírito Santo. Pergunto para os irmãos, vocês se lembram de alguma ocasião do ministério público de Jesus em que ele batizou alguém com o Espírito Santo? Pense nisso, vamos ver um pouco mais, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre esta relação entre Jesus e o Espírito. Capítulo 3 de João, verso 31 em diante. João capítulo 3, versos 31 em diante. Ainda o testemunho de João Batista. João Batista ainda está aqui fazendo um contraste entre o seu ministério e o ministério do Messias, Jesus Cristo. Ele diz no verso 31, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem é este que vem das alturas, mencionado por João? Jesus Cristo. E quem é este que vem da terra? O próprio João. Ele continua dizendo, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, e ninguém aceita o seu testemunho. Quem é este que desceu do céu para dar testemunho de tudo o que viu e ouviu nas regiões celestiais? O Messias, Jesus Cristo. No verso 33, João diz, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus, quem é este? Jesus Cristo, fala as palavras dele, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Esta é a expressão que eu quero que os irmãos reflitam agora. João Batista apresenta, manifesta Jesus Cristo a Israel e diz que ele desceu do céu
para testificar da palavra de Deus. João Batista diz que o Messias, Jesus Cristo, é o enviado de Deus. Ele fala as palavras de Deus e explica o porquê, nos dá a razão. Porque as palavras de Jesus são as mesmas de Deus. Porque as palavras de Cristo são as palavras de Deus. O que é que diz no final do verso 34? Porque Deus não dá o Espírito por medida. Coloque esta frase no negativo, coloque essa frase negativa na forma positiva. Como é que eu colocaria de forma afirmativa? Deus não dá o Espírito por medida. Deus dá o Espírito ilimitadamente, não é assim? Havia alguém a quem Deus concedia o seu Espírito ilimitadamente, capacitando para que suas palavras fossem as mesmas de Deus. Capacitando para que suas palavras fossem as palavras de Deus. Todas as vezes que Jesus abria a boca e falava, ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito poderosamente atuava sobre ele de modo ilimitado. Deus não concedia o Espírito ao seu Filho em medidas, mas sem medida, ilimitadamente. Nós encontramos isso em todo o Novo Testamento. Todo o ministério de Jesus Cristo foi governado pelo Espírito. Veja uma passagem em que nós constatamos essa afirmação. Mateus capítulo 12. Leiam esse capítulo inteiro em casa, com atenção. É muito importante esse capítulo. Aqui no capítulo 12, nós encontramos aí a partir do verso 22, uma cura realizada por Jesus Cristo. Um homem cego e mudo e endemoniado. Na literatura judaica dos dias de Jesus, um caso tal como este era considerado impossível de solução. Havia um consenso dentro da mentalidade judaica do primeiro século de que somente o Messias, especialmente capacitado pelo Espírito Santo, poderia solucionar um caso como este. Um homem endemoniado, cego e mudo. E Jesus solucionou o caso. A multidão ficou perplexa com esta obra realizada por Cristo. E havia ali alguns fariseus que, com medo de perder sua posição e influência diante do povo, atribuíram a obra de Jesus Cristo a Satanás. Eles sabiam, havia um consenso cultural de que somente Deus poderia solucionar aquele caso. Mas, para não perder sua posição e influência diante do povo, decidiram violar a própria consciência e atribuir aquela cura a Satanás. Chegar a este ponto, violar a própria consciência, é cometer um pecado imperdoável. É chegar a um estado de cauterização da consciência, do qual não há mais retorno. Aqueles homens, especificamente aqueles homens, conseguiram dar esse passo. Conseguiram se colocar fora da esfera de atuação do Espírito Santo de Deus. Eles sabiam, eles tinham certeza, eles tinham plena convicção de que a obra era de Deus, mas ainda assim, para não perder posição e influência, atribuíram a Satanás, ao chefe dos demônios. Chegaram ao ponto de cauterização da consciência, do qual não há mais retorno. A resposta de Jesus a eles foi a seguinte, verso 28.
Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reinado de Deus chega sobre os homens, tanto para salvação como para juízo. Neste caso em específico. Na continuidade, Jesus fala no verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Aqueles homens cometeram esse tipo de pecado, o pecado imperdoável. No verso 32, Jesus diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Quem é o Filho do Homem aqui? Jesus Cristo. Mas note a continuidade do texto. Mas é importante essa conjunção adversativa aqui, para impor o contraste. Proferir uma palavra contra Jesus, o Filho do Homem, tem perdão, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Jesus estava afirmando para aqueles escribas e fariseus que a porta da graça e da misericórdia estava fechada para eles, por causa daquele pecado cometido por eles, de violar a própria consciência e atribuir a obra de Deus a Satanás. Mas o que me interessa desse texto é o contraste entre Jesus e o Espírito. Blasfemar contra Jesus tem perdão, mas blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Como eu posso defender que Jesus é o Espírito Santo à luz desse texto? Como eu posso defender que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa ou a mesma realidade à luz de uma passagem tal como esta? Claro que nós não podemos fazer tal coisa a não ser violando o próprio texto bíblico, e não é esse o nosso objetivo aqui. Veja comigo uma passagem em Atos capítulo 10, verso 38, que confirma tudo o que vimos até aqui. Atos capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o quê? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. No início do verso 38, é dito que Deus, o Pai, ungiu seu Filho, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Evidentemente, naquele momento ali, na ocasião de seu batismo no Jordão. Desde aquele momento, Jesus agia cheio do Espírito Santo. Cada palavra proferida, cada ensinamento dado, cada cura realizada, era mediante o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo era um homem cheio do Espírito. Agora chegamos ao momento de tentar responder aquele questionamento que eu suscitei. Jesus não apenas era um homem cheio do Espírito, mas ele deveria batizar a outros com o Espírito Santo. E a pergunta que fiz foi: em que ocasião, dentro do ministério público de Jesus, nós o encontramos cumprindo tal promessa, batizando outros com o Espírito? Alguém se lembra de alguma ocasião assim, descrita na Bíblia? Em alguma ocasião dentro do ministério público de Jesus? A resposta pode ser encontrada, ou pelo menos o indício dela, em uma passagem bíblica muito importante, no Evangelho de João. João capítulo 7. Abra sua Bíblia. João capítulo 7.
verso 37 em diante. Verso 37. No último dia, o grande dia da festa, uma referência à festa dos tabernáculos, a última festa do ano litúrgico hebreu, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que o Messias Jesus Cristo está prometendo aqui? Levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo está prometendo àquele que crê a água viva. O que é esta água viva que o Messias promete? O verso 39 responde: isto ele disse, veja que é uma explicação do próprio evangelista, sob inspiração divina. Isto ele disse com respeito a quê? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quando? João continua sua explicação. Pois o Espírito até aquele momento, até aquela altura do ministério de Jesus Cristo, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito não tinha sido ainda concedido aos crentes até aquele momento do ministério público de Jesus. Por quê? A explicação dada pelo evangelista é porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Isto quer dizer que, quando Jesus fosse glorificado, o caminho estava aberto para que o Espírito Santo viesse realizar a sua obra. Era importante, era fundamental que o Mestre Jesus Cristo concluísse seu ministério, para que o Espírito Santo viesse como seu substituto e sucessor. Era importante que o Filho Jesus Cristo cumprisse plenamente sua missão redentora, para que o Espírito Santo viesse, para que tal missão, tal obra redentora consumada pudesse ser aplicada aos crentes. Era necessário que Jesus concluísse sua missão, cumprisse perfeitamente, a fim de que o Espírito Santo pudesse dar continuidade, a fim de que o Espírito Santo pudesse vir. E é exatamente isso que Jesus ensina em seu discurso de despedida, capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Quando ele estava naquela quinta-feira, na noite em que foi traído, antes de ir para o horto do Getsemane, depois de cear com os discípulos, fez um longo discurso sobre a vinda do outro Consolador, sobre a vinda do seu substituto. Veja comigo esta passagem. João capítulo 14, quando ele estava para partir, quando ele estava para deixar esse mundo e ir para o Pai, ele anuncia a vinda do Consolador. No verso 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Já que ele mesmo não poderia estar com seus discípulos pessoalmente e para sempre, uma vez que teria que voltar para o Pai,
uma vez que ele voltaria para o céu, para ocupar o seu lugar no trono à direita de Deus, ele enviaria o seu sucessor, o seu representante. E o texto diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Quem era o primeiro consolador dos discípulos? Mas enquanto os discípulos tinham a Jesus, eles não pensavam em um outro, não é verdade? Em O Desejado de Todas as Nações, capítulo intitulado Não se turbe o vosso coração, na página 669, Ellen White diz: antes disso, o Espírito havia estado no mundo, desde o próprio início da obra da redenção. Ele estivera atuando no coração dos homens. Mas enquanto Cristo estava na terra, os discípulos não tinham desejado nenhum outro auxiliador. Não seria senão depois que fossem privados de sua presença, que experimentariam a necessidade do Espírito, e então ele haveria de vir. Enquanto Jesus estava com eles, eles não sentiam necessidade de um outro auxiliador. Mas quando Jesus fala de sua partida, os discípulos agora despertaram a necessidade de ter um outro consolador. O termo parakletos, o termo grego usado por João aqui, pode ser melhor traduzido como uma presença auxiliadora. Quem é este consolador? O verso 17 responde para nós: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, através de Jesus Cristo, evidentemente, e estará em vós. Jesus aqui anuncia a vinda do Espírito da verdade, o outro consolador. No verso 26, ele é chamado de o Espírito Santo. Veja o verso 26, capítulo 14, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja quantas informações importantes aqui. O Consolador, o Espírito Santo, é enviado pelo Pai em nome de Jesus Cristo. Logo, o Espírito Santo não é o Pai, é enviado pelo Pai, e também não é Jesus Cristo, porque vem em nome dele, como seu representante, como seu emissário e sucessor. Quando vamos para o capítulo 15, no verso 26, nós encontramos praticamente a mesma informação. Jesus diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem é que envia o Consolador, segundo esse verso? Capítulo 15, verso 26. No capítulo 15, 26, quem é que envia o Consolador? Lá no capítulo 14, no verso 26, é dito que o Pai enviará em meu nome. Aqui no capítulo 15, verso 26, é dito: eu, Jesus, enviarei da parte do Pai. Isto quer dizer que o Espírito Santo é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. O Espírito Santo representa tanto Deus o Pai como Deus o Filho. Por isso que na Bíblia ele é chamado às vezes de Espírito de Deus ou de Espírito de Jesus Cristo. O Espírito do Filho, o Espírito de Jesus, porque ele representa tanto o Pai quanto o Filho no coração do crente. Ele traz a presença do Pai e do Filho para a alma do crente. Este é um ponto que tem que ser compreendido por nós. No capítulo 14, ainda, no verso 23, Jesus faz uma promessa sobre a qual poucos têm refletido. No capítulo 14, no versículo 23, Jesus diz: eu e meu Pai
viremos a ele, ao crente, e faremos nele morada. Preste bem atenção a isso. O que é que Jesus está prometendo ao crente? Ele promete que ele e seu Pai farão morada no coração do crente. Como isso acontece? Como o Pai e o Filho vêm a nós e fazem morada em nós. Já pararam para refletir sobre isso? Será que Jesus vai sair do santuário celestial, no lugar santíssimo, onde realiza sua última obra em nosso favor, tanto de mediação quanto de juízo investigativo, pré-advento, e vai vir ao nosso coração? Será que o Pai descerá do trono do universo e pessoalmente vem ao nosso coração? Jesus promete: eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Mas como ocorre tal vinda? Essa dupla vinda? Como o Pai e o Filho se fazem presentes no coração do crente e dentro da igreja hoje? Através do representante, através do Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única pessoa da divindade que está presente com a igreja hoje. Pessoalmente. Porque pessoalmente, onde é que está o Pai agora? Em seu trono, governando soberanamente toda a criação. Onde está o seu Filho, Jesus Cristo? À direita de Deus, entronizado, como corregente no trono do universo, diante da arca, diante do propiciatório, realizando sua última obra em nosso favor. Quem é o membro da divindade que está presente com a igreja? Quem é que habita a igreja pessoalmente hoje? O Pai e o Filho se fazem presentes, se manifestam como onipresentes por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Ele representa tanto o Pai quanto o Filho. Ele traz a própria presença do Pai e do Filho ao coração do crente. Se relacionar com o Espírito é se relacionar com o Pai e com o Filho. Conhecer o Espírito Santo é conhecer o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Receber o Espírito é receber no coração tanto o Pai quanto o Filho, que agora governam o universo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é a pessoa da divindade que faz concreto o plano da redenção dentro de nós. A igreja precisa falar mais sobre o Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais o Espírito Santo. Paulo, em suas epístolas, diz que nós, coletivamente e individualmente, somos santuários de Deus. Somos o templo de Deus. Mas qual a divindade que habita nesse templo? O próprio Paulo explica: é o Espírito Santo de Deus que habita em vós. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Ele entra por aquela porta e se assenta aí ao seu lado. Ele quer entrar em nossa vida e revolucionar a mesma. Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer produzir em nós um novo nascimento, uma regeneração espiritual, sem a qual não podemos ver o reino dos céus. Ele quer produzir em nós um novo nascimento, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. É o Espírito Santo quem está administrando a igreja. Paulo diz que é ele quem constitui os líderes, os bispos da igreja. Quem lê o livro de Atos, vê que ele está atuando na igreja continuamente, separando pessoas para o ministério, capacitando com os seus dons. Quando chegamos no capítulo 16 de João, Jesus torna a falar do Consolador. No capítulo 16, verso 7, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Veja que passagem importante esta, tão importante quanto aquela do capítulo 7, verso 39.
em que João diz que o Espírito não tinha sido dado ainda, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Agora Jesus diz: convém-vos que eu vá. A melhor tradução do verbo grego utilizado por João aqui não é convém-vos. A melhor tradução seria: é mais vantajoso para vós outros que eu vá e envie o Espírito Santo como sucessor e substituto. É mais vantajoso para vós outros que eu vá. Só esta declaração exclui aquelas teorias que veem o Espírito como algo impessoal, como uma força, como uma energia despersonalizada. Como é que uma força ou uma energia poderia ser mais vantajosa do que a própria presença pessoal de Jesus Cristo? Ora, se Jesus diz: é mais vantajoso para vocês que eu vá e envie o Espírito Santo, é porque, no mínimo, o Espírito Santo representaria a altura, a pessoa de Jesus Cristo. Afirmar que o Espírito Santo não é uma pessoa, como um fluido imaterial que permeia o universo, ou como uma energia despersonalizada, não faz sentido. Como é que uma energia, por mais poderosa que seja, poderia substituir à altura a presença pessoal de Jesus Cristo? Alguns dizem: mas essa discussão não faz sentido. Se o Espírito Santo é uma pessoa, se é uma força, não faz diferença. Faz sim. Quando você está de joelhos em oração, em lágrimas, em clamor a Deus, faz diferença se uma energia, uma influência santa permeia o ambiente, ou se tem uma pessoa real que sente, que lhe ama, que lhe quer bem, que está ao seu lado, que lhe envolve, que lhe abraça, lhe compreende em todos os aspectos e lhe capacita. Faz uma grande diferença saber se o Espírito Santo é uma pessoa ou não. E aqui Jesus deixa claro para nós: é mais vantajoso para os discípulos que ele vá e envie o outro Consolador, o seu representante. No verso 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No verso 13, Jesus diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, porque ele vem como representante, não fala de si mesmo, mas diz tudo o que ouviu e anuncia as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo. Sem a obra do Espírito, nós não saberíamos nada da obra redentora de Cristo na cruz. Se Jesus tivesse morrido na cruz, tivesse voltado para o trono de Deus, não tivesse enviado o Espírito Santo, nós não saberíamos o significado da cruz. Ser crucificado numa cruz romana, na Palestina do primeiro século, era algo muito comum. Dezenas, centenas de pessoas eram crucificadas semanalmente na Palestina, sob as ordens de Roma. Qual a diferença, então, naquele homem crucificado? Nós só sabemos disso porque o Espírito Santo veio para trazer o entendimento, para iluminar a nossa compreensão, para glorificar a Cristo e sua obra em nosso favor. Sem o Espírito Santo, a igreja não teria qualquer vida. Nós não entenderíamos a obra redentora de Cristo na cruz. Em O Desejado, na página 671, Ellen White diz: descrevendo aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e a esperança que lhe animavam o próprio coração. Regozijava-se ele pelas abundantes medidas que providenciara para auxílio de sua igreja. Cristo estava para partir, mas o que foi que ele providenciou para o auxílio de sua igreja? O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Ia ser dado como um agente de regeneração, sem o qual, preste bem atenção agora, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. A morte de Cristo na cruz não teria nenhum proveito se o Espírito Santo não tivesse sido enviado logo em seguida, para aplicar pessoalmente os benefícios de sua morte ao coração do crente. Ela continua dizendo: o poder do mal estivera se fortalecendo por séculos, e pasmosa era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se poderia resistir e vencer
isso para mim é o mais importante agora. Ao pecado só se poderia resistir e vencer. Quem quer resistir e vencer ao pecado, ouça bem isso agora. Só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, que viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. As palavras dela, 6:7:1, desejado de todas as nações. Ao pecado só se poderia resistir e vencer pela poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Ellen White não apenas afirma que ele é uma pessoa, mas deixa bem claro que é uma terceira. Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho, e outra, uma terceira, a pessoa do Espírito Santo. Como se cumpriu isso aqui? No final do Evangelho de Lucas, estou caminhando agora para o final. Amém. No final do Evangelho de Lucas, no último capítulo, capítulo 24, no verso 49, Jesus, após 40 dias com seus discípulos, estava sobre o Monte das Oliveiras. Aquela seria a ocasião de sua ascensão ao céu. E no verso 49 ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus concluiu seu ministério público mediante sua morte na cruz, ressuscitou vitoriosamente da morte ao terceiro dia, ficou 40 dias na terra com os seus discípulos e ascendeu ao céu. Antes de ascender ao céu, naquela ocasião, ele disse: fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa era esta? A vinda do Espírito Santo. Quem escreveu isso? Lucas. Lucas escreveu 2 volumes. O Evangelho que leva seu nome e o livro de Atos. No segundo volume, em Atos, logo na abertura, ele explica o que significa esta promessa do Pai. Atos, capítulo 1. Logo no início ele diz assim: escrevi o primeiro livro, Evangelho de Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. De fato, o primeiro volume, o Evangelho de Lucas, vai até esse ponto, até o momento em que ele é elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Onde está relatada a promessa? João capítulo 14, 15 e 16. Ali é dito que é a promessa do Pai, mas veja agora como Lucas chama no verso 5, porque João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A promessa do Pai, a vinda do Consolador, do Espírito Santo, é agora chamado de o batismo com o Espírito Santo. Jesus não batizou ninguém com o Espírito Santo durante seu ministério público. O Espírito não poderia ser dado enquanto ele não fosse glorificado. Mas quando ele voltou para o trono de Deus, quando ele retomou aquela glória que tinha com o Pai antes que houvesse mundo, quando ele se assentou à direita de Deus no trono, ele derramou sobre a sua igreja o quê? O Espírito Santo. Os discípulos foram batizados no dia de Pentecostes. No verso 8 é dito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
Quando vamos para o capítulo 2, o derramamento do Espírito em Atos. Capítulo 2, no dia de Pentecostes. A este mundo chamará todo o seu povo, um exército numeroso, que estará de pé no dia da segunda vinda. Dias maus virão, dizem as profecias. Busque refúgio enquanto se pode achar. Invoque o nome do Senhor enquanto está perto, porque naquele dia